12 erros no edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Nesse vídeo, a gente vai conversar a respeito desses erros. Tem erros aqui que eu acredito que, se eles não forem corrigidos, pode sim levar à anulação do concurso público, tendo em vista que o edital do concurso público ele faz leis entre as partes, ou seja, significa que os candidatos estão vinculados a seguir aquilo que está estabelecido no edital. Além disso, como a gente está falando de concurso público e administração pública, devem ser observados os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também aqueles princípios implícitos do direito administrativo, que é quando a gente fala de proporcionalidade, razoabilidade, contraditória, ampla defesa, enfim, tudo aquilo, ok? Então, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar seu like, é muito importante para o crescimento aqui do canal na plataforma. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Gustavo, sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também professor de curso preparatório para concurso há mais de 15 anos. E seja bem-vindo e bem-vinda ao maior canal que é focado em trazer notícias e conversar, trazer discussões sobre os concursos públicos no estado do Tocantins. Me acompanhe aqui na tela do meu computador para a gente já começar a conversar sobre esses erros. O primeiro erro que nós conseguimos identificar no edital é a ausência de conteúdos específicos no cargo de assistente administrativo. Então, o quadro do item 9.4.16, que são os quadros aí para o cargo de técnico legislativo, que são os cargos de nível médio ou que exigem nível médio mais curso técnico, ele traz aqui para a gente essa questão de que teria conhecimentos específicos em todos os cargos. Porém, quando você entra aqui no edital e você vai buscar os conhecimentos específicos na parte do conteúdo programático, se você observar aqui, ó, técnico legislativo, conhecimentos gerais, aplica-se a todos os cargos. Só que aqui na parte de conhecimentos específicos não existe o cargo de técnico administrativo, ó, não tem áudio editoração, né? Na verdade, tem o de áudio editoração, cinegrafia, fotografia, técnico em áudio, tem também o de técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, tradutor e intérprete Libra, técnico em design gráfico, mas não tem o de assistente administrativo. E o curioso é que, se você vier aqui, ó, logo no início do edital, que fala a respeito da disponibilidade de vagas, você encontra aqui nesse quadro da página 2 que existe sim o técnico legislativo de nível médio, assistência administrativa, com vagas para esse concurso público, certo? E também aqui, ó, a gente encontra ele aqui trazendo a remuneração, ou seja, é um cargo sim previsto para esse concurso público, que a gente teve uma falha da banca, aonde ela não trouxe aí o conteúdo específico para esse cargo. Qual o problema disso, né? Como é que eu vou estudar para esse concurso público? O prazo já está rolando, os outros candidatos que estão estudando para os outros cargos já estão estudando, e quem quer estudar para esse cargo aí, por exemplo, se o candidato já completou as matérias básicas e poderia começar as específicas, ele está a ver navios, certo? E então o prazo para ele está sendo contado de forma desproporcional. Afinal de contas, está todo mundo estudando e quem vai fazer esse cargo não está estudando. E por mais que haja a competição apenas naquele cargo, a gente está falando de um concurso público que ele tem que trazer a competição em pé de igualdade para todo mundo que está participando. Então, foi dada a largada? Foi dada a largada para todo mundo. Bom, o segundo erro que a gente consegue encontrar é a contradição entre o quadro do item 9.4.16, que é o cargo de técnico legislativo de nível médio, e o seu conteúdo programático. Porque, veja bem, aqui no quadro do item 9.4.16, ele não traz legislação institucional. Porém, lá no anexo do conteúdo programático tem legislação institucional. Então, se a gente observar aqui, ó, a partir dessas páginas finais, aqui nos conhecimentos básicos de técnico legislativo, a gente vai encontrar língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática básica e legislação institucional, certo? Além de história e geografia do Tocantins. Porém, nesse quadro aqui não consta legislação institucional. Então,
O que que a gente tem que fazer? Tem que estudar isso ou não? Na minha opinião, causa um grande prejuízo para o candidato que eventualmente já começou a estudar e já está estudando essa matéria, certo? Então causa uma desproporção, uma insegurança, né? O que que eu vou estudar para esse concurso público? Ainda mais um concurso público de assembleia, com poucas vagas, concurso difícil, concurso concorrido, banca FGV, banca difícil. Qualquer pontinha a mais no edital ali, na minha opinião, causa um grande, um enorme prejuízo para quem está se preparando. Além disso, nosso terceiro erro, a contradição entre o item 9.4.16, que é esse quadro aqui das matérias de técnico legislativo, que é o nosso cargo de nível médio técnico, que ele traz essa parte aqui dentro de conhecimentos específicos dos princípios da administração pública. Mas o que que seriam esses princípios da administração pública, né? Porque aqui você não encontra os princípios da administração pública nessa parte específica. O quadro diz que está dentro de conhecimento específico, né? E aí você entra aqui em conhecimentos gerais, né? Eu tenho isso aqui, e aí eu entro aqui em conhecimentos específicos. Não tem o que seriam esses princípios, né? Olha só, aqui tem áudio editoração, consigo ver o que é cinegrafia, fotografia. E eu consigo ver de cada um, mas eu não consigo ver o que são esses princípios administrativos. Então, tá aqui a banca. Que princípios administrativos são esses? São os explícitos? São os implícitos? São os previstos na lei de licitações? São os previstos na lei de processo administrativo? São os princípios previstos na lei de serviços públicos? Então, fica bem obscuro pela falta de designação do edital. Mais uma vez, a gente não sabe o que estudar, certo? Além disso, nós também temos um próximo erro, o erro número 4, que é a contradição entre o quadro do item 9.4.17 e o conteúdo programático. Esse quadro aqui ele já fala do cargo de nível superior, que é o cargo de analista legislativo. E mais uma vez, teve o mesmo erro. E o erro foi o quê? No quadro, aqui nesse quadro, não consta legislação institucional. Porém, quando você vai lá no conteúdo programático, você encontra a legislação institucional. Veja bem, dentro de conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação institucional. Afinal de contas, né, o que a gente tem que fazer? Temos que estudar isso ou não, algo que causa um enorme prejuízo para quem vem se preparando. Além disso, o erro número 5, uma contradição entre o item 9.4.17 e o conteúdo programático. Veja bem, no quadro, nós temos História e Geografia do Tocantins, mas lá no conteúdo programático não tem História e Geografia do Tocantins. Olha aqui, se você reparar aqui na parte de conhecimentos gerais, ó, tem língua portuguesa, tem raciocínio lógico e matemático, tem legislação institucional, tem atualidades e não tem História e Geografia do Tocantins. Fica, mais uma vez, uma enorme interrogação. Devemos estudar isso ou não, certo? Vamos lá. O sexto erro é a previsão da matéria Constituição do Estado de Santa Catarina no conteúdo programático para analista legislativo técnico jurídico. Obviamente, é um concurso do Tocantins e não tem razão nenhuma para cair Constituição do Estado de Santa Catarina. Como vocês podem ver aqui, ó, Constituição do Estado de Santa Catarina, está na página 54 do edital, para eu mostrar para vocês aqui que não é algo que está só lá no meu slide, tá? Página 54, dentro de Direito Constitucional, aqui, ó, Constituição do Estado de Santa Catarina. Agora, o erro número 7, conteúdo de Santa Catarina para o cargo, né, de analista legislativo em contabilidade. A gente tem aqui, ó, esse decreto número 1323 de 2012, essa segunda marcação aqui, certo? Que, ó, aprova a classificação de despesas pública para o estado de Santa Catarina. Está na página 46 do edital. Vamos dar uma olhada aqui para que eu te mostre na fonte. Como tudo que eu faço aqui no canal, sempre mostro para vocês direto da fonte. Você consegue encontrar aqui esse decreto de Santa Catarina, né? Obviamente uma norma que não poderia ser cobrada, afinal de contas, o concurso público é do estado do Tocantins, certo? O oitavo erro, na verdade, o nono é a inexistência de regulamento administrativo da Aledo, na parte que trata do porte de armas nas dependências da Aledo. Isso aqui está na página 37. E quando a gente vai aqui na página 37, que fala aí do cargo de policial legislativo, veja bem o problema que a gente tem aqui, né? Aqui em conhecimentos da área de atuação, a gente encontra isso aqui, ó. Legislação. Regulamento administrativo da Aledo.
do porte de armas nas dependências da Alerta. Só que existe um grande problema aqui, porque esse regulamento administrativo, até onde eu pesquisei, esse regulamento ele não existe. E as pessoas estão confundindo esse regulamento administrativo com legislação institucional, como se fosse a Lei 4.208 e como se fosse a Lei 4.209. Só que na Lei 4.208 e na Lei 4.209 não existe nada falando a respeito dessa questão de poder portar armas nas dependências da Assembleia Legislativa. Inclusive, se a gente pesquisar aqui no site da Assembleia e a gente vier aqui direto da fonte, certo? E buscar essas legislações, olha só, vou colocar aqui, Lei 4.208. Pesquisei, ela já saiu aqui para mim. E aí, o que acontece aqui na Lei 4.208? Eu vou digitar arma, vou apertar Ctrl F, meu critério de pesquisa vai ser arma. Ó, armazenamento, ele encontrou para mim. Aqui riscado, né? Bem riscado. Armazenamento. Aqui ele encontrou arma. Só que existe um porém. Isso aqui não é regulamento da matéria. Isso aqui não é o regulamento administrativo sobre como as pessoas têm que se portar. Isso aqui é a função do policial legislativo, a mera função, certo? Ou seja, são as atribuições dos cargos efetivos. Não tem nada a ver com isso aqui que o edital está pedindo na página 37, que seria regulamento administrativo, porte de arma, como acontece o porte de arma. Não, está falando que a competência aí é dos policiais legislativos, né? A competência que, dentre as suas funções, eles vão fazer o quê? O recolhimento e a guarda temporária das armas dos visitantes. Mas não tem nada falando ali, inclusive nada fala nem do porte do próprio policial legislativo. Então, eu acredito sinceramente que esse regulamento administrativo, da forma como trouxe o edital, ele não existe, ele vai além da Lei 4.208 e da Lei 4.209. Então, deveria ser retirado do edital, na minha opinião. Vamos aqui para que a gente possa fazer uma pesquisa bem completa e entrar aqui também nessa Lei 4.209, certo? Vamos aqui mais uma vez em legislação estadual. Entramos aqui na Lei 4.209, vamos pesquisar. Ela fala sobre a estrutura, né? É uma lei importante para você estudar para o concurso. Só que se eu digito arma aqui, ó, armazenamento, armazenamento, armazenamento e armazenamento, pronto. A Lei 4.209 não fala nada sobre isso, certo? Agora, a Lei 4.208, ela, né, ela é o plano de cargos, carreiras e salários. Ela não é o regulamento administrativo. E se a gente observar aqui no edital, tá assim, ó, regulamento administrativo, 2 pontos, do porte de armas nas dependências da Alerta, como se esse porte de armas estivesse dentro do regulamento administrativo. E a única coisa que a gente tem sobre o porte de arma está dentro do plano de cargos, carreiras e salários, falando sobre a função do policial legislativo. Então, fica bem claro que existe uma contradição aqui e que o edital e a Lei 4.208 não estão falando do mesmo tema, certo? Erro número 10, uma desproporcionalidade no tempo para a realização das provas dos cargos de analista entre os cargos normais e os cargos que têm redação. O item 9.1 do concurso, ele diz aqui, ó, que as provas de nível superior, as provas objetivas e a prova de redação, que é destinada apenas para o cargo de revisor, jornalismo e técnico jurídico, de analista legislativo, elas vão ser realizadas no dia 14 de abril de 2024, das 14 às 19. E o que acontece aqui? Eu vejo uma desproporção na competição, uma vez que as pessoas que vão fazer a redação gastarão mais tempo para fazer a prova. Então, pelo menos, tinha que ter 30 minutos de diferença. Princípio da isonomia. Princípio da isonomia aplicado à administração pública. Coisas muito simples de serem resolvidas, que não causa prejuízo para a administração. É um ajuste, uma coisa muito tranquila, sabe? Que, na minha opinião, assim, não tinha nem razão por não ser observada, já que o Estado pode resolver de forma simples. Erro 11, ausência de especificidade, né? A ausência da especificidade do curso exigido para o cargo de técnico legislativo e design gráfico. O edital trouxe assim, ensino médio com formação em design gráfico. E a gente fica assim, que formação é essa?
É formação em nível superior? Como assim, né? Causa uma contradição. E olha só, se você observa aqui no edital, vamos aqui para a parte de baixo, aonde traz aí os requisitos para ingressos nos cargos, né? Olha aqui, os cargos de técnico, se você observar, ele tem aqui, ó, técnico legislativo, assistência administrativa, exame, ensino médio. Áudio editoração, ensino médio, tem que ter experiência de digitação. Cinegrafia, ensino médio com formação técnica na área. Fotografia, ensino médio com formação técnica na área. Técnico em áudio, ensino médio com formação técnico ou profissionalizante na área. Técnico em enfermagem, ensino médio com formação técnica em enfermagem. Técnica em segurança do trabalho, ensino médio com formação técnica em segurança do trabalho. Tradutor e intérprete de Libras, ensino médio e habilitação técnica, certo? Técnica em design gráfico, ensino médio com formação em design gráfico. Que formação é essa? É uma formação técnica? É uma formação em nível superior? Não dá para entender realmente. Eu presumo que, como está dentro do cargo de técnico legislativo e ele é naturalmente de ensino médio, seria uma formação técnica na área. A gente presume isso, mas pode ser que a banca e o órgão interprete de outra forma. Então, existe uma contradição que também dava para ser suprida de forma fácil. Tem que mudar o PCCR, né? Porque o PCCR prevê isso aqui. Mas são coisas simples de serem resolvidas, que fazem parte da atividade parlamentar e que dependem de uma mera e simples retificação do edital, certo? Além disso, ausência de cadastro reserva, que é uma coisa assim que a gente tem que refletir sobre esse concurso, né? Porque o cadastro de reserva, ele gera mera expectativa de direito para o candidato. Quando você passa num concurso público dentro do cadastro de reserva, a administração pública não é obrigada a te chamar, tá bom? Você não tem direito adquirido, você não tem direito subjetivo à nomeação. Quem tem direito adquirido subjetivo à nomeação é só quem foi aprovado dentro do número de vagas. Se você foi aprovado dentro do número de vagas, azar da administração, ela vai ter que te chamar, beleza? Só que a administração, ela só vai nomear quem está no cadastro reserva se ela, né, se tiver vaga, se tiver disponibilidade orçamentária. Olha essa decisão do Supremo sobre isso, para você poder entender um pouco mais, ó. Este Supremo Tribunal Federal já assentou que o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação. Beleza? Então, se a desculpa da Assembleia de ter um cadastro reserva for não chamar, não existe desculpa, porque o cadastro reserva é isso. Vai chamar só se tiver vaga e disponibilidade orçamentária. Então, qual é o medo? Qual é a razão, na verdade, de não ter um cadastro reserva? A gente fica pensando nisso, né? E, obviamente, como a gente está falando de um órgão político, a gente não poderia deixar de interpretar de forma política, mas de forma sensata, trazendo a conscientização de todos vocês que querem prestar esse concurso público. Aí, olha só, vai ter preterição se não houver nomeação e surgir vaga. Então, surgiu uma vaga lá dentro, alguém se aposentou, surgiu uma vaga, eu vou lá e coloco uma pessoa do cadastro reserva. E por que não, né? E por que não pensar nisso? Olha só, dentro do prazo de validade do concurso, de repente um servidor efetivo se aposenta. Por que eu não coloco alguém desse cadastro reserva? De repente alguém pede exoneração, passa no concurso público melhor. Por que eu não coloco alguém desse cadastro reserva? Se surgir vaga na administração pública, você vai lá e nomeia uma pessoa do cadastro reserva, certo? Inclusive no concurso público que eu tô hoje, eu fiquei em terceiro lugar. Mas era um concurso público que ele só tinha cadastro reserva lá na minha área de lotação. E aí ficou o primeiro, o segundo e o terceiro. E a gente foi todo mundo foi chamado no cadastro reserva, porque foi surgindo vaga, entendeu? E olha só, se surgir vaga e não nomear, aí sim teve preterição. O candidato pode entrar na justiça e ele pode obrigar a administração pública a nomear ele. Nada mais justo, porque se tem vaga, é porque tem disponibilidade orçamentária, né? E vai lá e nomeia. Então, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu o direito do cadastro de reserva quando tem o quê? Criação de cargos durante o prazo de validade do concurso. Então, olha só que outra questão interessante, né? Ninguém aposentou, ninguém exonerou, mas criou cargo novo. O que eu faço? Vou lá e nomeio a pessoa que está no cadastro reserva. Tranquilo, a administração pública não precisa ter medo disso, porque é só se surgir, tá? Agora,
É... Então vai ter preterição. Vai ter preterição se o quê? Se surgir vaga e não tiver nomeação. E é legal, garante uma segurança para o candidato, não tem razão de não existir um cadastro reserva. Só que, obviamente, a gente fica pensando em determinadas coisas. Por exemplo, olha essa decisão do Supremo aqui, ó. A ocupação precária por cargo em comissão, terceirização ou contratação temporária para as mesmas atribuições do cargo para o qual promover o concurso público configura ato administrativo evado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37(2) da Constituição Federal, que fala do concurso público. E aqui fica uma grande reflexão, né? Então, será que esses cargos que eventualmente seriam ocupados por cadastro reserva serão utilizados pelos parlamentares para que eles sejam ocupados por cargos em comissão? Por que não ocupar esses cargos através de um concurso, uma vez que os parlamentares já dispõem de uma cota de servidores dentro dos seus gabinetes, por exemplo? Então, é uma questão que a gente precisa pensar, a gente precisa ter em mente, né, que isso aconteceu, quem são os parlamentares que estão envolvidos na realização desse concurso público, justamente para você, candidato, que é a favor do concurso público, você possa pensar em quem você vai votar nas próximas eleições, por exemplo, né? Você vai em quem você vai votar, se você vai votar a favor de uma pessoa que realizou um ato que tirou um cadastro de reserva, que não traz nenhum prejuízo para a administração, retirou um cadastro de reserva de um concurso público, ou você vai votar em alguém que é a favor desse tipo de ato, desse tipo de conduta legalista da administração pró-concurseiro, tá? Então, sem atribuir culpa a ninguém, é interessante vocês criarem consciência das condutas das pessoas que vocês elegem para serem seus representantes dentro da Casa Legislativa. E por fim, eu queria falar para vocês que o edital, ele merece ser impugnado. Então, o que que acontece? Geralmente, todo edital tem um prazo de impugnação, então não adianta muito a gente ficar fazendo alvoroço, sabe? A gente ficar se indignando, gritando, falando para todo mundo. Não, você tem que utilizar os meios que você tem. Então, por exemplo, você que é candidato, você que quer participar desse concurso público, não tem cadastro reserva. Cara, de repente conversa no Ministério Público, de repente conversa na Defensoria Pública, vê se dá para entrar com uma ação contra isso, certo? Vê se dá para tentar fazer um controle jurídico de forma certinha, com processo, contraditório para defesa da forma como tem que ser em relação a isso. Tem um prazo de impugnação do edital, não tem a matéria lá do cargo de assistente administrativo, impugna o edital, pede para a banca trazer. Ah, professor, mas já passou o prazo de impugnação do edital. Cara, faz um requerimento administrativo ali, escreve numa folha, dá entrada na comissão da Assembleia, fala que causa prejuízo, que pode anular o concurso lá na frente. Coisa simples, mas utiliza os meios formais, né, de forma respeitosa, da forma como os instrumentos que existem hoje na administração pública e no direito permite, que isso costuma ter mais resultado para fins de um efeito imediato para esse concurso público que você está estudando, do que você de repente ficar fazendo alarde, ficar gritando para os quatro cantos, ficar postando de forma agressiva em rede social, certo? E olha só, para você que vai fazer o concurso público da Assembleia, eu preparei um combo de estudos focado nesse concurso público, com várias matérias, o curso de regimento interno mais completo do mercado, com mais de 200 questões comentadas para você resolver. Tá a fim de estudar comigo? Clica no link que está aqui embaixo e também fixado no primeiro comentário e vem fazer sua inscrição e fazer parte da minha turma de regimento interno e receber também para estudar as apostilas esquematizadas de outras várias matérias aí, como História e Geografia, Português, Estatuto dos Servidores e outras. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.